Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso Nacional aprovou a intervenção federal em Roraima. Ela vai se estender até 31 de dezembro. Como o interventor Antônio Denário foi eleito governador do estado, ele assume o mandato em 1º de janeiro e cessa então a situação de exceção. Mas dentro do plenário as discussões foram em torno não só da situação crítica em que se encontra o estado, mas com problemas em todas as áreas de segurança pública, saúde e educação. Mas as discussões também focaram a relação entre o governo federal e os governos estaduais. E o Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre tudo isso com os deputados de Roraima, Irã Gonçalves, do PP, e Remídio Monay, do PR. Deputados, alguns parlamentares aqui no Congresso votaram contra a intervenção em Roraima, foram 69 votos contra aqui na Câmara dos Deputados, porque eles dizem que isso abriria um precedente, que assim, cada vez que tivesse um desentendimento entre o governo federal e um governo estadual, poderia haver uma intervenção. Vocês acreditam que isso pode ocorrer, deputado Irã? Em política tudo é possível, mas nós focamos, aliás, no decorrer da sessão, nós tivemos uma defesa veemente, forte, com muitos argumentos de toda a nossa bancada, porque senão nós não conseguiríamos aprovar. Porque é a primeira vez, desde 88, que tivemos uma intervenção plena no Estado brasileiro. Tivemos uma intervenção no Rio de Janeiro, na segurança, tivemos uma intervenção no sistema prisional do nosso Estado, mas agora temos uma intervenção no governo como um todo. E isso gerou uma certa insegurança. Inclusive, o PCdoB, que tem um governador do Maranhão, foi o que mais combateu com veemência essa questão da intervenção. Mas eu até coloquei lá no plenário, é porque as pessoas, os deputados, não conhecem a realidade que estamos vivendo no nosso Estado. É uma situação de completa insolvência. O deputado Remídio, que conhece muito bem o nosso Estado também, vai corroborar o que eu estou dizendo. Roraima está numa situação de absoluta insegurança, insegurança jurídica, insegurança do ponto de vista de uma imigração desenfreada. Não temos mais saúde, não temos educação, porque na Praça do Centro Cívico, em frente ao Palácio, estão todos os carros que fazem transporte escolar das crianças no interior. De forma que nós temos lá há quase 4 meses que não temos aula no interior. As crianças não estudam mais. É um absurdo. Então nós conseguimos, a nossa bancada conseguiu sensibilizar a grande maioria, quase 300 deputados, para que nós pudéssemos aprovar essa intervenção, que apesar de toda a insegurança jurídica que ela gera no país, mas nós conseguimos aprovar porque era a única coisa que nós podíamos fazer nessa ocasião para o bem do nosso estado de Roraima. O senhor acha, deputado Remídio, que era a única opção para Roraima e era a única opção agora para o governo federal diante da situação que se desenha no estado? Olha, o estado de Roraima chegou ao caos e foi anunciado isso. Nós, da bancada de Roraima, viemos durante esse mandato todo conversando com os ministros, com o presidente Temer. Nós vimos aqui na tribuna denunciando o caos que estava se instalando em Roraima. O que aconteceu? Roraima tem uns picos de imigração que a algum momento chega a quase dobrar a população de Roraima. E o que aconteceu? Aconteceu que os recursos do Estado não foram suficientes na educação, na saúde, na segurança. E isso foi se complicando que chegou agora que o Estado travou. Parou a segurança pública, as mulheres dos policiais colocaram um cadeado nos quartéis. Então, a cada dia nos jornais se anunciava mais um assassinato. O comando, esses Comando Vermelho e PCC se instalou no presídio de Roraima de uma forma que o caos chegou. A única solução drástica, mas foi tomar essa decisão. Por quê? Porque tinha 3 meses que os funcionários não recebiam. O transporte escolar está paralisado há 6 meses. A saúde, o CRM decretou a intervenção do principal hospital de Roraima. Então nós estávamos numa situação que um cidadão
me procurou agora recente para dizer o seguinte, ele estava com a perna quebrada em 3 lugares e não tinha previsão dele fazer a cirurgia. E pior, ele estava gritando de dor porque não tinha remédio para combater a dor. Então, eu acho que foi uma medida drástica, mas necessária, para que a gente possa, o governo federal, repassar esses recursos. Agora, tem um pior ainda, deputado Irã, que essa situação vai amenizar provisoriamente. Porque os venezuelanos estão vindo da Venezuela para buscar remédio para a AIDS, para buscar remédio para o câncer, para buscar... Aqueles que não ficam em Roraima, eles vêm buscar o remédio. Então, o governo federal vai ter que achar uma solução de colocar um aporte extra de recurso em Roraima para atender essa solução. Agora, deputado Irã, na verdade, para os 2 deputados, há 4 anos, Roraima está sofrendo com diversos tipos de problemas. A gente está há um mês, menos de um mês, da eleição do próximo governador. Por que essa medida foi tomada só agora? Quer dizer, como é que a bancada tem discutido essa questão? Esse problema vem de muito tempo. Isso deveria ter sido tomado antes? Essa situação se agravou muito repentinamente? Como é que os senhores veem esse problema? Foi uma piora insidiosa, não foi uma piora de um dia para o outro. Além de tudo isso que o Remídio colocou, nós tivemos lá uma administração que não foi galgada na eficiência, na economicidade, com as boas práticas. Então, o governo foi muito ruim. E nós sempre cobramos isso. E nós ajudamos muito, porque Roraima, para se ter noção das coisas, o nosso Estado, com o que ele arrecada e com os repasses institucionais, Roraima não custeia a máquina pública, porque a máquina pública é muito grande. Para você ter noção da gravidade do problema, nós fizemos um levantamento com o Sistema Lean, que é um sistema que eu consegui, junto ao ministro Ricardo Barros, de governança dentro dos hospitais, para a gente tentar melhorar todas as rotinas, os protocolos, para tentar desafogar pronto-socorro e tudo. Nós temos só no Hospital Geral do nosso estado 2.000 pessoas trabalhando e mais 1.900 na maternidade. Nós temos só um Hospital Geral e uma maternidade que estão as nossas referências. E funcionam mal não por questão de qualidade da equipe multiprofissional, mas por falta de, como o Remídio falou, de equipamento, material médico hospitalar, medicamentos. Agora mesmo, eu perdi meu pai. Meu pai teve um AVC e as melhores UTIs de Roraima são as UTIs do Hospital Geral. Tem médicos preparados, equipe multiprofissional preparada, mas todos os dias eu tinha que comprar material médico hospitalar, medicamentos, luva, gorro, máscara, trazia da minha clínica privada para a gente utilizar lá, porque não tinha material. Apesar de toda a dedicação do pessoal que trabalha lá, um pessoal muito dedicado, que inclusive faz um trabalho heróico, porque termina tendo que às vezes, improvisar para salvar vidas. E eu senti isso na pele. Então, a situação muito, muito grave piorou com os venezuelanos. Mas nós precisamos também dar um pouco mais de eficiência, economicidade, otimizar as coisas. Porque eu sou médico, tenho clínica e atendo SUS. Na minha clínica, o SUS funciona bem. E a gente recebe o subfinanciamento do SUS é uma coisa que nós lutamos aqui durante muito tempo. Eu, como médico da Frente Parlamentar, da Medicina e ex-presidente da Comissão de Seguridade, o que mais a gente luta aqui é por melhorar o financiamento do SUS. Mas mesmo assim, quando a gente tem cuidado, quando a gente tenta fazer as coisas com mais eficiência e economicidade, a gente consegue funcionar melhor. Mas o fato é que nós estamos aqui ajudando o novo governo. Agora mesmo, Remídio, eu liberei 6 milhões de reais para compra de medicamento e hoje estou liberando mais 3 milhões também para compra de medicamento. Pedi para o secretário que tomou posse agora na intervenção, o doutor Ailton Vanderlei, que é nosso amigo há muito tempo, uma pessoa também muito comprometida, um homem lá do Estado, que não pagasse nada para trás. Compra coisa para frente, porque é um tal de pagar a conta atrasada lá que o dinheiro não rende. Então, foi uma coisa que eu pedi do secretário atual, que há pouco assumiu, e do secretário da Fazenda, General Pazuello, que já estava já comandava a questão do acolhimento lá na fronteira. Ele agora foi nomeado pelo presidente, secretário da Fazenda, pedi a ele todo o recurso que a gente colocar aí, compre coisa para frente, não vai pagar coisa para trás. Depois nós vamos analisar o que vamos fazer com as dívidas para trás, porque pagar a dívida para trás não resolve o problema
o problema da saúde, da educação, da segurança que nós temos lá, que são extremamente graves. Deputado Remígio, então essa intervenção há 20 dias do fim do governo, quer dizer, o senhor acredita que é uma situação para as coisas não desandarem completamente? Porque podia esperar o próximo governo, senhor, ou acha que não dava mais? Não dava porque, como eu já disse, a população não tinha mais segurança na rua. Os policiais estavam aquartelados. O hospital interditado. Então, 20 dias é um século para quem está na fila de uma cirurgia, para quem está precisando de consulta, para quem está precisando de remédio. E eu quero insistir aqui na preocupação que isso daí é um paliativo, vai resolver momentaneamente. O Estado tem uma dívida de quase 4 bilhões, só na saúde atrasado 289 milhões. Então, esse aí é um paliativo para pagar o funcionário público, para eles voltar a trabalhar, para ter segurança na rua, para os médicos e a equipe de saúde trabalhar. Mas o problema vai continuar. Nós temos que buscar uma solução para resolver essa questão da imigração. Se a imigração não houver uma distribuição desse pessoal, porque o que aconteceu com a imigração? A imigração, os estados não estão colaborando. Está saindo de lá 200 pessoas por mês, entra 500 pessoas por dia. Então não adianta nós tirar 200 pessoas por mês, nós teríamos que tirar 4, 5 mil pessoas por mês. E aí o seguinte, os estados só querem receber as pessoas com mão de obra qualificada. E o que acontece? O que acontece é que aquelas pessoas, o cidadão que está à margem da linha da pobreza lá na Venezuela, às vezes o morador de rua estão vindo para Roraima, porque lá não estão tendo como comer. Então estão vindo para Roraima e estão se instalando na rua. Então o caos está instalado na rua. Quando a gente vem para o aeroporto à noite, que eu venho meia-noite, 1 hora para viajar para cá, que a gente vai vendo quantas pessoas estão dormindo nas ruas, nas calçadas, nos comércios, nas varandas, pessoa dormindo, fazendo as suas necessidades na rua, sabe? Então, o caos está instalado em Roraima por vários fatores. O governo federal se fez de mudo e surdo com as reivindicações que nós trouxemos aqui durante esse período. O governo de Roraima também instalou uma corrupção lá generalizada que não chegava o recurso ao destino final, né? E essa imigração agravou tudo isso. Essa imigração agravou tudo isso e vai continuar piorando, porque a situação da Venezuela não vai se resolver de hoje para amanhã. Então a situação da Venezuela vai continuar saindo gente, vai continuar vindo gente de lá para cá e nós não temos como suportar isso no estado de Roraima. O governo federal finge que não vê porque eles estão a 4 mil quilômetros daqui, aqui não tem problema nenhum, o problema está lá. Então, o governo federal finge que não vê e o problema sobrecarrega o estado de Roraima. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando qual é o papel do governo federal todo. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a intervenção em Roraima com os deputados Remídio Monay, do PR, e Irã Gonçalves, do PP, ambos do Estado. Deputado Irã Gonçalves, o deputado Remídio estava aí falando da imigração venezuelana. O governo brasileiro, o Brasil tem diversos tratados internacionais e tem um compromisso aí com receber refugiados. Agora, é um compromisso do país todo. E Roraima parece que está ficando com todo o peso desse compromisso. Quer dizer, o compromisso não é só do Estado. Como é que o senhor vê essa questão? Qual é o compromisso que o governo do Estado, o governo federal, efetivamente está assumindo aí em honrar com esse... O governo federal criou um gabinete de gerenciamento dessa crise, mas, como o Remídio falou, os outros estados, não é que eu até não sei se seria não colaborar. O que acontece é que a ONU estabelece alguns pré-requisitos para se interiorizar imigrantes. Tem que haver abrigo para se acolher esses imigrantes. E não existe abrigo nos outros estados. Há uma dificuldade de montar abrigos. Então, às vezes, o governo disponibiliza avião, disponibiliza toda uma estrutura para interiorizar esses imigrantes e não tem e não encontra nenhum estado com estrutura para recebê-los. Agora, nós estamos tendo
um êxodo de lá muito grande. Por quê? Porque tem muita gente que está trabalhando um pouquinho lá, compra uma passagem e vai embora por conta própria. Nós temos aqui, estávamos conversando aqui que temos que botar o orçamento na próxima semana, não temos como voltar, porque os aviões ficam lotados de venezuelanos, não é verdade, Remídio? Então, eu acho que, até conversei com o presidente há umas 2 semanas atrás, para a gente tentar interiorizar com mais intensidade, mas a gente esbarra nisso. Agora, o novo governo tem... Ontem nós tivemos uma reunião com o ministro Onyx de manhã e eu foquei muito em Roraima e de tarde nós conversamos na nossa bancada com o futuro presidente Bolsonaro. E ele aparentemente conhece muito bem Roraima. Ele conhece muito bem Roraima e nós precisamos fazer algumas reformas estruturantes lá. Ele falou em construir Cotingo, que é uma hidrelétrica que é num lugar muito adequado, tem um vertedouro natural, haveria muito pouco impacto ambiental na circunjacência da hidrelétrica do lago, não se formaria um lago, porque é muito parecido com o Hoover Dam lá no Rio Colorado, lá entre Nevada e o Arizona. Mas nós estamos lá numa reserva indígena, ele vai ter muita resistência da política ambientalista indigenista do país. Ele conhece a nossa dificuldade de energia, nós precisamos interligar o Roraima ao Sistema Nacional de Energia. Precisamos também regularizar uma faixa de fronteira de 150 quilômetros, onde tem terras super adequadas para a gente produzir soja. Estamos produzindo 50 mil hectares de soja por ano e podemos dobrar isso rapidamente se a gente conseguir destravar essas questões, que são questões que estão aqui paradas no governo, que nós todos lutamos para tentar destravar e não conseguimos. Agora, aparentemente, o presidente vai enfrentar com muito mais veemência essa resistência dessa política ambientalista indigenista que atravanca o nosso Estado, atrapalha o nosso Estado. Nós aqui já falamos várias vezes, a BR-174 fecha de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã, nós não podemos passar, nós ficamos ilhados em Boa Vista. Se nós tivermos uma emergência, não tiver avião, a gente não pode passar para Manaus depois das 6 horas da tarde. E outra coisa, as fronteiras lá também fecham, a fronteira de Léten, lá na Guiana, e a fronteira de Santa Helena, também em Pacaraima, também fecha às 10 da noite. Quer dizer, nós ficamos absolutamente isolados. São coisas que a gente tem que rapidamente destravar para que a gente possa passar por um ciclo de crescimento, gerar emprego, renda, melhorar serviços. Só assim nós vamos melhorar a vida das pessoas. E eu acho que vai ser a minha última intervenção aqui. Eu quero também aproveitar, Remídio não foi candidato, é um empresário de sucesso, eu acho que ele decidiu implementar mais sucesso à empresa dele, que já tem quase 30 anos lá no nosso estado. Eu quero parabenizar o Remídio pelo desempenho aqui na Câmara, que já é um político, já foi deputado estadual outras vezes, meu amigo, meu paciente, e desejar a você muito sucesso e eu espero que você repense essa decisão de sair da política, porque Roraima perde um deputado muito trabalhador e muito dedicado, muito comprometido com as causas do nosso estado. Roraima agradece a você, eu como cidadão roraimense agradeço o seu trabalho, que Deus lhe abençoe e dê muita saúde com sua família e nós estamos tristes de perder você aqui. A sorte é que lá nós vamos nos encontrar muito, porque ali é pequenininho e a gente se encontra sempre. Boa sorte, René. Parabéns. Então, vou aproveitar essa vertente empresarial do deputado e, juntando com a sua experiência como parlamentar, o senhor acredita que existe aí um potencial econômico? Porque Roraima é um estado pobre e um dos motivos dessa crise é o fato de que o Roraima tem recursos limitados. Né, e depende hoje muito do governo federal para superar esses problemas, que são problemas federais que estão atormentando o Estado. O senhor acredita que existe potencial de crescimento que está reprimido aí por essas condicionantes que o deputado Irã citou? Eu acho que o estado de Roraima tem mais de 60% de área indígena demarcada. Isso por si só dificulta o crescimento, o desenvolvimento do estado. O estado de Roraima está numa posição geográfica importante. Pena que agora a Venezuela passa por essa situação. A gente tem a ligação com a Guiana por um lado, com a Venezuela pelo outro e a Zona Franca de Manaus pelo outro. Mas nós estamos, como disse o Irã, nós não temos uma saída para cá via terrestre. A BR-319 que liga Manaus a Porto Velho, que seria a nossa solução, está lá um atoleiro, está lá um caos. Ficou 30 anos paralisada, agora estão tentando reabrir, mas está lá o caos instalado. Então a situação de Roraima, diferente dos outros estados, porque às vezes os colegas deputados ali, tentando justificar para não aprovar a intervenção, diziam todos os estados estão com problema na segurança, estão com problema na saúde.
mas ninguém está com o problema dessa imigração. A imigração para o estado de Roraima, o estado de Roraima é um dos estados mais novo e mais pobre da federação. Então, quando você recebe uma quantidade de venezuelano que está chegando, o que está acontecendo? Uma parte dos venezuelanos está vindo a pé, 200 e poucos quilômetros da fronteira até Boa Vista. Ele vem arrastando uma mala na estrada e é onde ele vem com uma garrafa d'água debaixo do braço para ele encher no próximo rio que ele encontrar. E aí onde ele acha uma casa pela beira do caminho, ele para pedir comida. Então as pessoas, uma coisa é você atender uma pessoa, outra coisa é você atender 100, atender 1000 e atender a gente todos os dias. As pessoas não aguentam mais abrir a porta para quem bate, porque isso virou uma rotina. Então eu dizia aqui na reunião que nós tivemos com o presidente Temer e os ministros, é muito cômodo para quem está aqui ver a situação de Roraima e dizer que não, o país tem 200 milhões de habitantes, você receber 50, 100 mil pessoas, isso não é nada. A Colômbia recebeu 1 milhão, não é nada falando de Brasil. Agora falando de Roraima, que tem, Boa Vista tem 300 mil habitantes, você recebe 50, 100 mil habitantes. E pior, é aquilo que eu estava dizendo para você, que é um fato. As pessoas vêm a Roraima em busca de medicamento, voltam, e alguns vêm aqui, buscam medicamento e vão vender lá na Venezuela para sobreviver e buscar de novo o remédio. Então, o Estado... Não precisa ter um cartão do SUS? Mas o cartão do SUS, nós temos uma central de acolhimento que é uma beleza lá na fronteira. Quando o migrante entra, ele já recebe o cadastro de refugiado, ele recebe o cartão do SUS e ele recebe a carteira de trabalho. Então, ali está um acolhimento super organizado e isso estimula mais a vinda. Para você, olha, nós operamos muito lá SUS. Tem dias de mutirão de catarata, por exemplo, na minha clínica, que nós já operamos metade paciente venezuelano e metade nacionais. Ele sabe, ele está sempre... O Remídio conhece o nosso trabalho lá e é essa a realidade. Mas uma coisa grave também que nós esquecemos de falar aqui, porque o tema é muito abrangente. Eu já conversei com vocês outra vez sobre que desde o início a gente detectou essa imigração e eu levei o Ricardo Barros lá, que era ministro da Saúde, para mostrar o impacto que teria já há muito tempo atrás, já quase 3 anos atrás eu levei lá na fronteira ele para mostrar, para a gente aumentar recursos para média e alta complexidade, melhorar recursos para Pacaraima, enfim. Mas aí eu falei com o ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo, que a gente ia ter um problema muito grave. O ex-presidente Chaves, ele montou uma milícia que chamava Conselhos Comunais. São os conselhos que eles engessam os prefeitos nos municípios, porque mesmo que ele perdesse a eleição, os conselhos engessavam esses prefeitos nos municípios da Venezuela. E o estado do Bolívia é o maior estado da Venezuela e faz fronteira com Roraima. Esses milicianos, eles tinham AK-47, porque ele importou muito AK-47 da Rússia, importou aviões Sukhoi, agora mesmo ele está com 2 super bombardeiros lá em Maiquetia, lá o Maduro. Mas o ex-presidente, ao armar essas milícias, ele possibilitou que esses milicianos que passam fome hoje passem na fronteira e vendam fuzis lá em Boa Vista. E nós já temos apreendido fuzis lá e você sabe que a fome é péssima conselheira. Delitos, prisão, facções, Família do Norte, PCC, Comando Vermelho dentro das penitenciárias, matança. Início do ano passado, nós tivemos 33 mortos dentro da penitenciária e o Remídio falou que é 1 por dia. Eu sou legista também, sou legista aposentado. E falando com meus colegas legistas, eles disseram que eles não aguentam mais, porque todo dia tem 3, 4 ou 5 mortes com requintes de violência no nosso estado. Agora mesmo, essa semana, um prefeito de Iracema, nosso amigo pessoal, prefeito Jário, que é uma pessoa tranquila, afável, sofreu um atentado indo para uma localidade chamada Campos Novos, lá no município de Iracema, sofreu um grave atentado lá. Quer dizer, nós estamos numa situação de absoluta vulnerabilidade e é por isso que o deputado Heron Bezerra falou que não era questão de fazer intervenção e ele, amazonense, eu falei, olha, eu fico muito triste de você, que é amazônida, que conhece a nossa realidade, ser contra essa medida, porque essa medida, como nós falamos aqui, realmente é a única medida
eficaz para que nós possamos passar esse final de ano com uma certa dignidade. E o presidente foi muito ponderado e muito sábio quando ele colocou o Antônio Denário, que já é o prefeito, que é o governador eleito, para que fizesse essa intervenção, que vai ser basicamente uma transição, para ele fazer um raio-x da situação que o governo se encontra e também, nesse ínterim, que ele passe para nós essas necessidades, para que a gente possa ajudá-lo a levar recursos para lá, porque o nosso estado de Roraima, ele só consegue funcionar através de recursos que são viabilizados através da nossa atividade parlamentar aqui, porque, como eu volto a dizer, os repasses funcionais e os impostos são arrecadados pelo Estado já não suportam os gastos públicos da máquina governamental. Bom, boa sorte para Roraima, muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui, mas você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.